Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem. Então, na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos de internet. Também vamos ver os tipos de internet, desde quando começou com a internet de conexão de escada até a internet 5G, que está vindo para substituir a 4G. Então, a 5G está prevista para ir ao leilão pela Anatel. A Anatel é a Agência Nacional de Tecnologia e Telecomunicações, está prevista para ir no leilão agora, no ano de 2021. Veremos também, nesta aula, os protocolos de internet, as principais ferramentas e serviços da internet, como serviços de comunicação, de informações. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos ver um pouquinho sobre o conceito de internet. A internet é uma rede de computadores unidos entre si a partir de uma linguagem comum. Entre outras palavras, a internet organiza e une as requisições dos usuários que estão na rede. Ela surgiu com um conteúdo político no final dos anos de 1960, quando os Estados Unidos trocavam informações e mensagens durante a Guerra Fria. O funcionamento da internet nada mais é do que uma sucessão de pedidos e entregas de informações que precisa de uma pequena tradução no meio do caminho. A partir do navegador, fazemos nossas requisições. Então, navegamos ali para ver o nosso conteúdo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, digamos, na barra de navegação que queremos entrar no site de notícias ou no Google. Por mais que não percebamos, quando digitamos o endereço do site, o navegador automaticamente traduz o pedido numa linguagem específica para que o site entenda o pedido do usuário. Neste caso, a requisição é feita utilizando o protocolo TTP. Então, TTP é a sigla para Hypertext Transfer Protocol, ou Protocolo de Transferência de Hipertexto. Em português, esse é o sistema de pedidos que a internet utiliza. Então, quando a gente faz o pedido do que a gente quer consultar, ele faz uma requisição para o protocolo TTP, que é o Protocolo de Transferências de Hipertexto. Ele nada mais é do que o estabelecimento de algumas regras para essas trocas de dados. Então, os dados são feitos, no caso, a troca dos dados que a gente quer pesquisar. O código HTML é a linguagem virtual que tanto o servidor quanto o navegador entendem. O que vemos, portanto, é o código traduzido. Uma das funções da programação é construir os códigos que vão ser lidos pelos navegadores e serão vistos, então, como sites. No caso ali, são vistos como o site. Todos os conteúdos dos sites é armazenado em servidores, que são basicamente computadores capazes de servir informações. Então, os servidores eles são basicamente os computadores que captam e servem as informações. Por isso, o nome servidores. Quando digitamos o endereço de um site no navegador, estamos fazendo uma requisição, estamos fazendo um pedido. Caso ali eu vou digitar o site da Globo, eu quero ver o conteúdo do site da Globo. Estou fazendo um pedido, uma requisição do conteúdo. O navegador busca nos servidores de domínio, chamadas DNS, o endereço correspondente ao nome URL, que digamos, este endereço se chama IP. Se o servidor DNS não conhecer aquele endereço, no caso, se o servidor de domínio não conhecer o endereço que estamos buscando, ele pergunta para o próximo servidor, até encontrar a informação que a gente busca, até encontrar o conteúdo a ser pesquisado. Como o endereço IP identificado, quando então é identificado o endereço que a gente está buscando, o navegador consegue fazer a requisição, consegue atender o pedido para um outro tipo de servidor, que armazena o conteúdo no site. Em resposta a essa requisição, recebemos o código que corresponde ao conteúdo do que estamos buscando, do que estamos pesquisando na internet, no site.
Como não navegamos por código, o trabalho do navegador é justamente organizar e traduzir o código recebido, de forma de textos, animações, imagens e vídeos, nos direcionando ao site. No caso ali eu vou digitar no site um conteúdo que eu quero pesquisar, fachadas de casas, digamos assim. Então eu vou digitar ali, o navegador vai fazer a busca até encontrar o endereço que eu estou procurando. Ele vai aparecer textos, vai aparecer notícias, vai aparecer imagens, vídeos de todo o conteúdo que eu estou buscando na internet. Os mais diversos tipos de sites e páginas para usuários também são criados por meios de programação. Então, quando a gente cria um site, cria uma página na internet, é tudo por meio da programação. É a programação do visual do site chamada de front-end. Existem também códigos que interferem em outras etapas neste processo de comunicação, que não são visíveis ao usuário, que são chamados programação back-end. Então, programar, significa criar códigos ou traduzir para personalizar as requisições de cada usuário. Quanto mais dominamos o conteúdo, a linguagem, aumentamos o nosso leque para criar sites cada vez com mais recursos. Placa de rede. O que seria a placa de rede? A placa de rede, então, nada mais é do que um componente que em forma de cartão, chamado de placa, se conecta à placa-mãe do nosso computador. Então, o nosso computador tem uma placa-mãe e tem os componentes necessários para o computador se conectar à internet. Então, nessa placa-mãe, ela lista todos os conteúdos, todos os componentes para o nosso computador conseguir acessar a internet ou acessar uma rede, com fio ou sem fio. As placas de rede atuais possuem conexão com fio à internet e sem fio o Wi-Fi. Então, quando a gente está fazendo uma conexão com fio internet e sem fio, no caso a gente diz Wi-Fi. Vou ligar o Wi-Fi, vou ligar a internet sem fio, né? Roteador é um dispositivo externo que atua como um sistema encarregado de estabelecer a conexão com a internet. Então, o roteador da internet, ele é um sistema que ele se encarrega de fazer esse processo de conectar a gente com a internet, seja ela com fio ou sem fio. Para realizar seu trabalho, envia e recebe constantemente pacotes de dados. Então, os dados que a gente pesquisa, o computador recebe e envia os pacotes, que eles permitem a interconexão de subredes. Então, é responsável por estabelecer a comunicação e coordenação entre o PC, o computador, que se conecta a uma página da web ou qualquer serviço, e o servidor que se hospeda esse site e fornece esse serviço. Então, ele é um sistema encarregado de estabelecer essa conexão, para a internet. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de internet. Aqui nós temos a telefonia móvel, satélite, a linha telefônica, a DSL, a linha com fibra ótica, redes inalámbricas. Então, vamos ver aqui a primeira que nós temos. Dial Modem, a conexão que é famosa por existir desde 1980, chamada conexão de escada. Ela acontece por via de provedores públicos com as universidades interligadas ao National Science Funding Network, NSFNET. Essa é a sigla, tendo sido primeiramente comercializada pela Sprint Corporation em julho de 92. Então, ela existe desde 1980, que foi feita pelas universidades, e tem sido comercializada a partir de julho de 1992. Então, este modo de conexão foi o método mais comum de conexão com a internet. Foi pela década de 1990 e a primeira metade dos anos 2000. Então, foi o método mais usado entre os anos de 90 a 2000. Os internautas ficavam bastante insatisfeitos com a velocidade. Então, ele tinha uma velocidade muito baixa.
e só conseguia alcançar 56,6 kbps. Além disso, acostumava emitir um barulho chato e irritante. Ela era muito barulhenta, tinha muitos ruídos quando se conectava, além de cair a conexão sempre que alguém tirava o telefone do gancho. Então, ela era uma conexão feita pela conexão de escada pelo telefone. No caso, eu usava ali a internet. Se eu estivesse na internet e alguém fizesse uma ligação para mim, eu fosse atender o telefone, a internet caía. Então, ela era meio... E quando ficava os ruídos era bastante irritante quando se conectava à internet. Como se tratava de uma internet feita através de uma linha telefônica, o computador precisava ficar perto de uma tomada ou alcance do fio, limitando a distância. Então, ele tinha um fio que se conectava no computador junto com a linha telefônica. A XDSL, um avanço da internet, foi a criação da XDSL, Digital Subscription Line, ou linha de assistente digital. Então, ela passou a permitir um acesso até 5 vezes mais rápido que a primeira linha telefônica. Conseguiu falar ao telefone sem que a conexão caísse. Então, quando alguém ligava para mim, eu conseguia atender o telefone sem que a conexão da minha internet caísse. Apesar de ainda utilizar a linha telefônica, ela era conectada a um modem específico, acabando de vez com a necessidade de ligações para a operadora. Assim, o internauta precisava apenas pagar uma mensalidade para que a empresa liberasse o sinal. Então, era pago uma mensalidade por mês, o sinal era liberado, e nesse modelo DSL, quando a gente tinha, no caso, era conectado ao telefone, mas quando atendesse o telefone, não caía a ligação, não tinha interferência. Internet a cabo convencional, ou conhecida como banda larga. Algumas empresas resolveram pegar a telefonia da TV a cabo e implantar a internet. Então, ela foi, junto com a telefonia de TV a cabo, foi implantado junto com a internet. Com isso, o uso da linha telefônica podia ser dispensado, dando mais liberdade ao usuário. Então, não era mais necessário ter a linha telefônica para poder entrar na internet. A velocidade também foi estendida, facilitando assim o acesso. Então, a internet a cabo facilitou a criação das redes de computadores e permitiu também que a conexão fosse dividida em múltiplas máquinas. Então, eu tenho ali conexão da banda larga, da internet convencional ou a cabo, como a gente chama, Ela poderia ser conectada a diversas máquinas. Eu tenho 2 máquinas aqui na minha casa, eu posso usar nas 2 máquinas a internet. Então, esse era o melhor, foi melhorando o acesso à internet. Temos também a conexão Wi-Fi, que é o Wi-Fi vem para dar uma nova versão à banda larga, comum também através de um roteador especial. É considerada uma rede, pois precisa de uma conexão com fios para criar um ponto de acesso. Então, nossa casa, no caso, vamos ter ali um ponto de acesso, lá vem a conexão através desta rede, mas é uma conexão, ela precisa de uma conexão com fios até o nosso ponto de acesso. Depois do nosso ponto de acesso, a gente não precisa mais estar conectada aos fios, aos cabos, digamos assim. O sinal é enviado através de uma frequência que pode chegar até 54 mpbs no rádio de alguns metros. Ele se tornou um dos tipos de internet mais popular, mais conhecida, mais utilizada nos dias atuais. E ele é adaptado para celulares e computadores domésticos que passam a usar o wireless para captar o sinal. Então, a internet, aqui no caso eu tenho essa internet, eu uso no meu celular, posso usar no computador, eu posso usar essa conexão, ela me facilita, porque não precisa de cabo para mim estar conectado, eu posso usar em qualquer lugar essa conexão. O Wi-Fi fornece o serviço em casas particulares, como eu citei aqui, nas ruas ou em empresas independentes, bem como em espaços públicos, em hosts, Wi-Fi criadas gratuitas ou comerciais. Eu vou num restaurante, ali no restaurante, muitos que a gente vai aqui na nossa cidade já tem uma plaquinha com a senha do Wi-Fi.
para os clientes acessarem a senha. Então, você pode utilizar o Wi-Fi de um restaurante, de um hotel, do lugar que você for. Tem alguns lugares que fornecem, outros optam por não fornecer, mas é uma opção de conexão que pode ser utilizada por diversas pessoas, né? Em diversos lugares também. Havia fibra ótica. Esse tipo de internet é todo feito com cabos de fibra ótica e possibilitam uma maior velocidade no envio de dados sem perder o sinal e a qualidade. Então, a conexão processa essas informações na velocidade da luz e conta com uma tecnologia que converte a energia luminosa em energia luminosa, energia elétrica ou sonora. Então, as redes de fibra ótica permitem que os sistemas de transmissão sejam maiores, com mais largura de banda, com velocidades à internet, os nossos acessos à internet mais rápido, transporte mais longo e menor perda de qualidade, podendo dar suporte para executar diversas tarefas ao mesmo tempo, sem perder a qualidade da internet. Então, estou ali no meu computador, estou usando diversas tarefas, a minha qualidade da internet vai continuar boa, não vai ter problema nenhum. Ela também pode transportar mais longo, um processo de transporte mais longo, as conexões são mais rápidas. Este modelo de cabo está servindo como substituto dos cabos de cobre. Então, os cabos de cobre têm uma deficiência na estruturação das redes. Então, ele está servindo como está substituindo os cabos de cobre. Porque os cabos de cobre, eles perdem a potência do sinal e transmitem um sinal. Ele não fica uma potência alta, ele transmite numa potência menor. Uma das maiores vantagens em utilizar esta conexão é a alta velocidade da internet, que transmite dados em grande volume e por distâncias maiores. Então, ela transfere dados com mais rapidez, mais agilidades, em grandes volumes e distâncias maiores também. Via rádio ou 1G, 1 GB, né? 1G. A internet via rádio tem o sinal transmitido através de antenas. Essa tecnologia transmite voz e dados, garantindo que você acesse a internet e fale com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, é uma internet via rádio, o sinal é transmitido através das antenas. Também não tem conexão nenhuma com cabo nenhum. Permite que você fale com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, é uma internet assim que foi evoluída, né? Cada vez, como a gente vê ali a história e a evolução da internet, a gente vê que cada vez foi melhorando mais. A maior vantagem que dispensa o uso de cabos, de fios, né? E até mesmo do modem. O sinal é enviado e recebido através de uma torre de transmissão que é fixada em alguns pontos estratégicos. Então, essa torre de transmissão, ela transmite a conexão para a gente poder utilizar no nosso celular, né? Através das antenas. A tecnologia de rádio para celulares surgiu nos Estados Unidos durante os anos 80, com o lançamento da rede celular AMPS, do inglês Advanced Mobile Phone Service. Ela usava o FDMA, Frequency Division Multiplex Access, para transmitir voz através do sinal analógico. Então, ela é considerada a primeira geração móvel, né? 1G. É o sinal de telefonia analógica. Então, ela surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, né? E foi lançada para uso de celular. Tecnologia 2G, então, chamamos de segunda geração. Essa tecnologia surgiu na década de 90, quando as operadoras móveis implantaram dois padrões concorrentes de sinal digital para voz. O GSM, que é Global System for Mobile Communications, e o DMA, Code Division Multiple Access. Nesta época surgiu o celular no Brasil, apesar de que ele só ficaria popular a partir dos anos 2000. Então foi lá na época, na década de 90, que surgiu
a segunda geração. Por aqui, a única grande operadora a adotar o CDMA foi a Vivo, enquanto a Oi, a TIM, Claro e a Brasil Telecom, que foi comprada pela Oi, adotaram o GSM. Ambas as teorias, no caso a CDMA e o GSM, transmitem voz e dados. Somente mais tarde que a Vivo abandonou o CDMA, né, e adotou para se popularizar o GSM no Brasil. Então hoje não utiliza mais essa tecnologia. Apenas os Estados Unidos e alguns países da Ásia ainda usam o CDMA. O 2G ficou bastante conhecido porque foi a época que houve a troca do analógico para o digital. Então deixou de ser analógico, né, e foi para o digital. O sinal deixou de ser analógico e passou a ser digital. Foi possível enviar e receber os famosos MSNs, tão famosos MSNs, né, que a gente utilizava. O Short Message Service, serviços de mensagens curtas. Então, muitos de vocês, assim como eu, utilizamos o MSN, que eram mensagens curtas que você poderia conversar com as pessoas, né, estando conectado na rede da internet. Além disso, os aparelhos celulares reduziram o tamanho e passaram a consumir menos bateria. Antes, bem no início, os celulares a gente vê, né? Se for pesquisar no Google a história do celular, a gente vê que os telefones eram bem maiores, né? Do que os nossos hoje em dia eram. A espessura deles eram bem mais grossos e eles consumiam bastante bateria. Hoje a nossa bateria dura, né? Quantos dias não dura, né? Antes a bateria a gente colocava carregar, durava um pequeno período de tempo e já teria que colocar carregado novamente, né? A internet 3G, então ela veio para revolucionar o uso da internet nos dispositivos móveis, pois funcionava como a internet rádio. Então o crescimento foi bem grande, né? As pessoas, ela recebeu uma adaptação para o computador, né? Para o notebook, e favoreceu que os usuários fossem capazes de acessar, no caso, a internet sem problema. Ela aprimorou a transmissão dos dados de voz, ofereceu velocidades bem maiores de conexão. Também teve um recurso do videochamadas, transmissão do sinal da televisão, que era transmitido o sinal da televisão para o celular, entre outros serviços. Ela pode ser contratada por meio de grandes operadoras de celular, né? Hoje a Vivo, a TIM, Claro e a Oi, dependendo muito da região onde moramos, né? Pode ter ou não um sinal bom. Às vezes, dependendo da região que você está, o sinal é meio fraco, meio lento. Às vezes, dependendo da região, o sinal é muito bom. Mas a velocidade nunca será muito grande. Então, ela não é uma velocidade muito grande. Mas o sinal, dependendo do local que você está, ele pode ser bom ou não. A internet 4G ou LTE. Então, ela trouxe muitos avanços no carregamento de dados. A sigla 4G define a quarta geração de telefonia móvel e funciona com a tecnologia LTE. Essa tecnologia LTE, ela baseia-se na transmissão dos dados da tecnologia WCDMA e GSM, porém dando prioridade aos dados da internet. Então, ela é uma tecnologia voltada aos dados da internet, ela prioriza os dados da internet. Embora não descarte, né, o uso para fazer ligações de voz, né. Então, a principal corrente é o WiMAX, que é a versão mais poderosa do Wi-Fi, capaz de cobrir uma cidade inteira. Então, podemos utilizar, né, aqui em muitas cidades, a internet 4G é utilizada que ela cobre a cidade inteira. Várias pessoas, né, podem acessar, com uma taxa de transferências de dados que é muito alta, né, que surpreende. Então, muitas pessoas podem acessar diversos dados, diversos conteúdos ao mesmo tempo. Não são todas as localidades que possuem esta conexão, embora a operadora disponibilize o sinal.
Então, é só em algumas cidades que tem a conexão 4G ou LTE, como chamamos. Os aparelhos mais antigos, eles não são compatíveis a essa tecnologia, a esse sinal. O sinal 4G é uma conexão mais rápida do que a 3G, com taxas de download e upload mais rápidas também. Então, ela veio para inovar, ela é melhor, mais rápida do que a 3G, cada vez vai melhorando, né? As grandes empresas de celulares dispõem no próprio site um mapa para você saber na sua região se já está disponível o sinal da cobertura 4G ou não. Então, a gente entrando ali nas operadoras do celular, tem um celular da Vivo, eu vou entrar ali no site da Vivo para mim saber se na minha região, vou visualizar lá no mapa, se na minha região tem o sinal 4G ou não. Internet 5G. A internet 5G é a futura geração da telefonia celular e foi desenvolvida para substituir o 4G. Então, vemos que nós passamos pelo 1G, 2G, 3G, 4G e agora estamos no 5G, quer dizer, o G geração. A experiência completa só vem depois do leilão da Agência Tecnologia de Telecomunicações Anatel. Então, o 5G vai ser na nossa futura geração, né? No nosso celular. Então, ela está em leilão, a Anatel, né? Que é a agência de comunicação, vai levar essa tecnologia a leilão para ver quem que vai comprar essa tecnologia. E o leilão está previsto agora para o ano de 2021. A evolução desta tecnologia prevê uma velocidade maior nos dispositivos pessoais, no caso tablets, smartphones, né, celular, 10 vezes maiores do que a velocidade da 4G. Então, ela é uma velocidade surpreendente, né? O 5G terá uma baixa latência, o que significa que o tempo de resposta para transferir um pacote de dados da rede será muito menor do que hoje. Então, se hoje a gente acha que já é rápido a gente fazer uma pesquisa ali com o 4G, então o 5G é mais rápido ainda. Então, o 5G é mais rápido ainda. A gente vai ver um pouquinho sobre os protocolos na prática, da internet. No caso, temos os protocolos TCP/IP. Então, TCP/IP é um conjunto de protocolos que permite todas as redes da internet se comunicarem. Então, as redes da internet se comunicam através de protocolos. Os protocolos são atualmente os nomes dos dois protocolos mais comumente usados, que é o TCP/IP. Todo computador de internet suporta o TCP/IP. Os três principais protocolos que constituem o conjunto são IP, que é o Internet Protocol, TCP, Transmission Control Protocol, e UDP, User Datagram Protocol. As configurações desses três protocolos têm como função controlar como a informação é passada de uma rede a outra e como manipular o endereçamento contido nos pacotes, a fragmentação dos dados e a checagem de erros. Então, são conjuntos, né, de protocolos que eles permitem que todas as redes se comuniquem, todas as internet se comuniquem. No caso, primeiro, o IP é a base para os principais protocolos da família. Então, ele é a base dos outros dois protocolos. Sua função principal é transportar os datagramas de uma rede para outra na internet. Então, a função dele é transportar os datagramas. É um protocolo de transmissão não orientado à conexão. O pacote IP provê o endereço necessário para que o dado seja enviado para um lugar certo da internet. Então, ele vê o endereço e direciona para aquele certo lugar da internet. O endereço é um número de 32 bytes. Eles são atribuídos a computadores de acordo com a rede internet ou como o computador se encontra. O protocolo IP é muito bom para transmitir dados. Então, a função dele é transportar datagramas e transmitir dados, mas não garante essa transmissão.
Então, ele é bom para transmitir, mas ele não dá garantia de que os dados vão ser transmitidos. Ele deixa para o TCP. Então, quem transmite de certeza os dados é o TCP. Ele também não garante que pacotes enviados em uma data ordem cheguem na mesma ordem. O TCP é o protocolo da camada de transporte orientando a conexão. Tem como principal objetivo realizar a comunicação entre as aplicações de dois hosts diferentes. O protocolo TCP é um protocolo de nível de transporte muito utilizado, que trabalha com mensagens de reconhecimento, especificação do formato da informação e mecanismos de segurança. Então, o TCP provê dois serviços principais que o IP não provê. Então, como eu citei ali, o IP não dá garantia da transmissão de dados. Já o TCP, ele provê a transmissão garantida e serialização de dados. Então, ele garante que os dados vão ser transmitidos e que vão ser transmitidos naquela ordem que foi enviado. Os dados vão chegar ao destino na ordem que eu programei, que foi programado. Então, dando certeza que os dados enviados em uma determinada ordem cheguem na mesma ordem. O TCP provê uma outra característica importante, são os números de porta. Então, os endereços de IP, todos eles são identificados em computadores e os números de portas usados para identificar serviços dentro do computador. Então, para a gente identificar um serviço dentro de um computador, todos os endereços têm número de porta. Esse protocolo usa números de sequências para indicar a ordem em que os dados que ele está enviando cheguem a aparecer. Então, ele é enviado por uma sequência de números para conseguir enviar ao destino que a gente busca. O UDP. O protocolo UDP restringe-se a portas de sockets e transmite os dados de formas não orientadas à conexão. É uma interface para o protocolo IP. Sua função básica é servir de multiplexador e demultiplexador. Então, multiplexador e demultiplexador para o tráfego de informações de IP. Além dele prever o que o IP provê, o UDP adiciona mais duas importantes características. A primeira, que é o número de porta. O UDP usa o número de porta de 16 bytes, tal como o TCP. Como a porta TCP, portas UDP identificam serviços em computadores individuais. Então, essas duas portas, a TCP e a UDP, elas identificam os serviços nos computadores. Outra característica opcional é o checksum. Este é um mecanismo para determinar se parte do dado UDP foi adicionado, modificado no trânsito. Então, ele verifica se foi adicionado acidentalmente, se ele foi modificado quando foi enviado, né? O protocolo UDP é bom para respostas e consultas pequenas, que podem se encaixar em um pacote IP. Serviços e ferramentas da internet. Então, aqui temos o correio eletrônico, o acesso remoto, Telnet e a transferência de arquivos, FTP. Eles compõem a tríade de serviços básicos da internet. Então, os serviços básicos são esses três. A utilização dos serviços pressupõe o conhecimento prévio da localização de informação. Então, ele localiza a informação à medida que as redes de computadores crescem e o volume armazenado de informações aumenta. São desenvolvidas novas e diferentes ferramentas, visando facilitar a localização e o acesso dos dados principais. São exemplos o Telnet, o Gosper, o www, o Waze e o Netfint, entre outros. Com o auxílio destas ferramentas, é possível navegar na internet e ter acesso a uma imensa gama de informações disponíveis na rede. Então, essas são ferramentas, né,
que nos permitem navegar na internet. Muitos de vocês talvez nem não tenham conhecimento, né? Mas eu achei interessante passar um pouquinho para a gente ver desde como começa o processo, né? Os serviços, quais são as ferramentas da internet. Serviços de comunicação. Então, aqui entra os de comunicação. A comunicação pode ser de modo assíncrono ou em tempo real. A comunicação assíncrona, que é através do correio eletrônico, significa que um usuário pode digitar uma mensagem e enviar sem que a necessidade do destinatário estar utilizando a rede no momento. Então, eu posso enviar uma mensagem para uma pessoa, mesmo ela não estando conectada à rede no momento que eu estou enviando a mensagem. A comunicação interativa significa que o usuário pode estabelecer uma conversa em tempo real por computador com outro usuário. Então, a comunicação interativa é quando eu quero falar com uma pessoa no mesmo tempo através dos nossos computadores, né? Quero falar em tempo real. O correio eletrônico é o serviço básico de comunicação em redes de computadores. O processo de troca de mensagens eletrônicas é bastante rápido e fácil, necessitando apenas de um programa de correio eletrônico e do endereço eletrônico dos envolvidos. Então, ele é um serviço básico, né? É um correio eletrônico, seria as trocas de mensagens. O endereço eletrônico de um usuário contém todas as informações necessárias para que a medida chegue ao destino. No caso, eu vou mandar o meu e-mail, meu endereço eletrônico, a pessoa vai mandar uma mensagem para mim e o meu e-mail vai chegar ao destino. Ele é composto de uma parte relacionada ao destinatário da mensagem e uma parte realizada à localização do destinatário, no formato usuário@domínio. Embora a grande maioria das mensagens trocadas via redes sociais sejam constituídas por informações textual, também é possível obter outros tipos de informações, tais como imagens e som. Então, eu vou enviar uma mensagem por texto, posso enviar uma foto, posso enviar um vídeo, posso enviar sons. Através do correio eletrônico, também é possível utilizar outros serviços de rede, tais como lista de discussões, o Arch, FTP e o News. No caso ali, as listas de discussões, elas são usadas como meio de comunicações entre pessoas que estão interessadas em discutir temas específicos. No caso, eu quero conversar com pessoas que gostam de ler livros. Então, essa lista, ela vai, no caso, vai aparecer as pessoas que estão interessadas em ler livros. Também chamada de make list, é uma lista de endereços eletrônicos. Então, são endereços eletrônicos de pessoas que querem discutir temas certos, temas específicos, né? As listas são implantadas através de programas conhecidos como servidores ou processadores de listas. Esses programas permitem que os usuários entrem nas listas, entrem nas listas, saiam das listas e as mensagens sejam repassadas sem que o ser humano precise ser envolvido. O servidor mantém a lista de endereços eletrônicos e todos os usuários que estão inscritos na lista de discussão. Então, eu quero entrar nessa lista de discussão, porque eu também tenho interesse no conteúdo de livros. Então, o servidor, né, no caso, vai escrever e vai mandar os endereços eletrônicos. Quando o usuário envia uma mensagem para um endereço de uma lista, o processador automaticamente redistribui essa mensagem a todos os participantes. Então, eu estou inserido nessa lista de discussão, eu vou enviar uma mensagem, o processador vai enviar a mensagem a todos os participantes dessa lista. Então, essa mensagem vai ser direcionada a todas as pessoas que têm um interesse comum comigo, que é, no caso, os livros. Existem dois tipos de listas. Listas não moderadas, que é quando qualquer mensagem enviada para a lista é repassada para todos os assinantes. Então, as não moderadas, todas as pessoas que estão inscritas na lista, estão inseridas na lista, vão receber as mensagens.
e as listas moderadas, que quando existe um moderador. Quando a pessoa que cria a lista, ela vai receber as mensagens das pessoas que enviam, mas ela vai decidir, vai selecionar as pessoas que estão na lista para enviar. Então, ela vai escolher ali, vou escolher o João para enviar, vou escolher o Júnior para enviar. Essa mensagem não vai chegar a todas as pessoas da lista. Ele vai selecionar as pessoas que ele quer enviar. O News, o Zned News, promove um serviço com maior abrangência e facilidade de participação. É estruturado de forma bastante diferente do serviço. Os grupos de discussões, ou news, constituem um serviço de difusão e intercâmbio de mensagens trocadas através dos usuários da rede sobre vários assuntos específicos. Ao contrário das listas de discussões, que as mensagens são enviadas para cada membro da lista, as mensagens do News são enviadas para um determinado computador de redes. Então, as mensagens já não são enviadas por os membros, elas são enviadas aos computadores da rede. E daí, depois que elas são enviadas em blocos para os computadores que aceitaram o serviço. Então, elas são enviadas aos computadores da rede e depois são enviadas, elas são revistas e reenviadas aos computadores que aceitaram, que optaram pelo serviço. As mensagens podem ser lidas por qualquer usuário destes computadores, bastando que ele tenha acesso a um programa específico de leitura de news. Não há, assim, a necessidade de se subscrever em grupos de discussões, como ocorre no serviço de listas. Então, basta ele ter o programa, da leitura do news, que ele vai receber o conteúdo, não precisa ele estar inscrito, inserido num grupo de discussão. O Talk é um modo de comunicação interativa que possibilita o diálogo em tempo real. Então, você pode dialogar com demais usuários, independente da sua localização, de onde você está, você pode conversar com a pessoa em tempo real, Quando a conexão é estabelecida, a tela divide em duas partes, uma para a fala do usuário e outra para a fala do remoto, onde cada um dos usuários pode digitar simultaneamente. Então, a tela é dividida em duas partes, O Telnet, depois do correio eletrônico, então, é o recurso mais conhecido. É um serviço que permite ao usuário conectar-se a um computador remoto ligado à rede. Então, quando está estabelecida a conexão, pode-se executar comandos e usar esse recurso no computador remoto, como se o seu computador fosse um terminal daquela máquina que está distante. Então, quando eu quero fazer um acesso remoto, eu clico ali, faço o acesso, digito a senha e tenho o conteúdo do que está lá no computador distante e aparece na minha máquina. É o serviço mais comum para acesso da base de dados e serviço de informação em geral. Pode acessar o correio eletrônico, banco de dados, catálogos, bibliotecas, ferramentas de procura de informações, como o Eixo, o Gopher e o Netfind. FTP é um serviço básico de transferências de arquivos de rede. Quando o usuário tem a permissão, ele pode copiar arquivos de um computador remoto para o seu computador. Então, eu estou fazendo um acesso remoto de um computador que está distante de mim, eu posso copiar arquivos desse computador para o meu computador. Mas para que isso aconteça, precisa ter a permissão de acesso remoto. Então, quando eu for fazer um acesso remoto ao computador que está distante, eu preciso de uma senha de acesso, de uma liberação, e daí eu consigo acessar o conteúdo que está no outro computador. Para facilitar o acesso de usuários a determinadas máquinas que mantêm enormes repositórios de informações, foi criado o FTP anônimo. Então, não é necessário a permissão de acesso. O usuário se identificará como anônimos. Não há qualquer limitação quanto ao tipo de informação que pode ser transferida. Então, pode ser transferida diversas informações.
Esse serviço pressupõe que o usuário comece a localização eletrônica do documento desejado, quando o endereço do computador remoto, os nomes dos diretórios onde o arquivo se encontra e o nome do próprio arquivo. Então, quando a localização não é conhecida, o usuário pode usar o Azure para determinar a localização exata do arquivo. O Gopher é um serviço de busca de informação na internet, organizado em uma série de menus. É um instrumento de navegação na rede por telas de menus hierárquicos que possibilita o usuário buscar e recuperar informações distribuídas por diversos computadores de rede. Então, eu estou navegando na rede, eu posso buscar ou recuperar alguma informação de outros computadores de rede. Então, também o usuário pode ter acesso a informações quando são armazenadas num local e ter acesso a outros servidores de informação. Então, esses servidores possibilitam que o usuário navegue por diversos lugares do mundo. Então, você pode navegar na rede por onde você quiser, diversos lugares, né? Também é possível ter acesso a arquivos, no caso, arquivos de imagens, programas, som, textos e diversos outros serviços, incluindo os serviços básicos da rede, tais como o Tell.me e o FTP e outras ferramentas importantes, como o www, o Waze e o Arch. Então, o Arch é um serviço de informações que facilita a busca da recuperação de documentos. Ele é distribuído na rede e são acessíveis via FTP anônimo. Mantém um índice atualizado dos nomes dos arquivos, então os arquivos são sempre atualizados, e os diretórios são diretórios em repositórios de informações. Quando se quer realizar uma busca, o usuário deve dirigir ao servidor Azure disponível na internet. Então, acessando um servidor, você pode estar no modo interativo, né? Ou não, no modo não interativo, usando o correio eletrônico. Quando você está no modo interativo, você está usando o Telnet. E quando você está no modo não interativo, o correio eletrônico. O Waze, que é Wide Area Information Service, ele é uma ferramenta para facilitar a localização de informação dentro da rede de computadores, né? Possibilita que o usuário tenha acesso à base dos dados da internet. Também ele pode fazer buscas de documentos através da palavra-chave. No caso, eu quero procurar ali um conteúdo, vou digitar uma palavra-chave, vou pesquisar e vou buscar o documento, o conteúdo que eu quero pesquisar. O usuário seleciona as bibliotecas que ele tem interesse e informa o sistema a expressão para buscar, o termo para buscar, fazer a busca. O Waze faz uma pesquisa no texto dos documentos disponíveis, das fontes que você selecionou, que você tem interesse para buscar, e devolve ao usuário uma lista de documentos onde ele localizou. Então, eu vou clicar ali o que eu quero localizar, ele vai me transmitir todos os documentos relacionados à palavra que eu pesquisei, né? Ao que eu busquei. O www, que é o World Wide Web, é um serviço baseado em hipertextos, permite ao usuário recuperar e buscar informações dos computadores. De textos e imagens são interligados através da palavra-chave, tornando uma navegação simples. A web é estruturada em dois princípios básicos, o HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol. Ele é, no caso, um protocolo de transparência. É o protocolo que permite a navegação na web. Com um simples clique no mouse, quando você está sobre um texto ou sobre uma imagem, ele é associado a outro link. Então, quando você quer buscar, você clica ali em cima do que você quer procurar com o mouse, que ele vai te direcionar para outro link. O HTML é o Hypertext Marked Language, é a linguagem de marcação do hipertexto, ou seja, é a linguagem no qual são escritas as páginas da web. Os programas
clientes www são chamados de browser, paginadores ou navegadores. Aqui também temos o Netfind, ele é um serviço voltado para consultas de pessoas e organizações na rede. Ele faz diversas buscas sobre os dados para descobrir quais são os endereços eletrônicos dos usuários da rede de computadores. Então, a consulta pode ser feita de modo interativo, usando o Telnet, ou realizada através de ferramentas como o Gopher e o www. Então, voltando ali, o IP, cada usuário, cada pessoa, cada site tem um endereço. Esse endereço que a gente tem, no caso, vou buscar um site aqui do J+, este site tem um endereço. Esse endereço é chamado de IP. O IP é um conjunto, no caso de números, que serve como a identidade de quem está usando. Então, a partir deste caminho, os protocolos saberão de onde vem o pedido. No caso, eu clicando ali, os protocolos do computador vão saber de onde vem o pedido e onde ele deve enviar a informação. Os pacotes TCP/IP, basicamente toda a informação é transferida entre o IP e o TCP/IP. E quais formatos são pré-estabelecidos, também é identificado. Como todas as requisições obedecem à mesma linguagem, essas informações precisam vir organizadas e ordenadas para que sejam compreendidas. Então, tem que ser organizadas e elas precisam ter uma ordem para que os dados sejam transferidos. Servidores DNSN é o lugar onde fica registrado os nomes e os IPs dos sites. Então, cada site tem um IP, tem um nome, que fica registrado no servidor DNS. É impossível ter dois endereços iguais. Então, não pode existir dois endereços de sites com os mesmos nomes, com os mesmos números, não pode existir, porque cada um vai armazenar informações referentes ao seu site. Então, cada site vai ter informação referente ao conteúdo, Cada site tem o seu endereço, Além desses, existem ainda servidores responsáveis só por armazenar o conteúdo dos sites. Os sistemas CMS, eles são responsáveis por organizar o conteúdo para um site. Então, eles gerenciam um blog e não é preciso saber programar. Existem interfaces que auxiliam os usuários para que eles possam colocar o que publicar, possam escolher as informações do que desejam publicar. Os cookies, quando visitamos alguns sites, deixamos um pequeno registro. Então, sempre que a gente visita um site, seja ele qualquer site que for, ele identifica o servidor que já foi visitado, aquele site alguma vez, e ajuda na sua navegação da internet. Então, eu vou entrar no site, aqui no site do UOL, Vou entrar ali no site, vai ficar registrado nos cookies que eu já visitei